Olá, senhores! Bora aí para mais uma questão de cinemática. Olha só. Um corpo A é arremessado para cima com velocidade inicial de 10 metros por segundo em um planeta que a aceleração da gravidade, cuidado agora, ó, vale 6 metros por segundo a cada segundo. Depois de um segundo, um corpo B é solto do repouso de uma altura de 15 metros. Determine o tempo que o corpo A leva a partir do arremesso para encontrar o corpo B. Então, vamos trabalhar por partes. Vamos primeiro analisar esse primeiro segundo de movimento. Esse primeiro segundo que apenas o corpo A está se movendo. Então, olha que bacana. Ele garante para nós que um corpinho A é lançado verticalmente para cima, né? Então, arremessado para cima, com uma velocidade inicial que nós temos garantido aí que vale 10 metros por segundo em um local em que a aceleração da gravidade, que nós sabemos que é constante, mas que a aceleração da gravidade vale 6 metros por segundo a cada segundo. Belezinha? E agora eu preciso analisar o seguinte. Após um segundo de movimento, o que nós vamos poder falar a respeito do corpo A? Qual é a posição que ele está nessa trajetória vertical que ele faz, né? A altura que ele tem em relação ao solo e qual seria a sua velocidade nesse instante, um segundo. Então aqui, ó, o nosso corpinho A está nessa posição e eu não posso esquecer que nessa situação, o intervalo de tempo que passou aqui foi um intervalo de tempo de um segundo para nós. Belezinha? Então vamos fazer alguns cálculos. Vamos determinar primeiro qual é a altura que esse corpo subiu aqui, ó. Vou chamar essa altura de Hzinho para nós. Vamos determinar essa altura? Eu conheço a velocidade inicial, eu conheço o tempo, eu conheço a aceleração. A gente pode fazer por sorvetão, por exemplo, ó. O ΔS é o V0 vezes T mais A sobre 2 vezes o T quadrado. O ΔS, nesse caso, seria o nosso Hzinho, a distância que ele subiu. A velocidade inicial vale 10, o tempo que demorou para ele subir vale 1 segundo. Cuidado, como o movimento é de subida aqui, a nossa aceleração atrapalha o movimento, eu vou falar que ela é negativa, então vale menos 6 sobre 2 vezes o tempo, de novo, que é de 1 segundo ao quadrado. Fazendo essa continha, ó, a gente vai ficar 10, 6 por 2 dá 3, né? E 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1, continua sendo 3, e 10 menos 3. A gente descobre que após 1 segundo, esse corpo A subiu uma altura de 7 metros, ou seja, ele se encontra a 7 metros do solo para nós. Ok? Dá para a gente poder determinar também qual é a nova velocidade que esse corpo A tem. Então, aqui, ó, eu vou colocar uma velocidade, obviamente, menor que a que estava lá embaixo. Vou chamar de V1. E a gente pode calcular essa velocidade. Como? Podemos aqui a equação do VWatt. Então, olha só, V é igual a V0 mais A vezes T. A velocidade final, ao final desse 1 segundo que eu chamei de V1. O V inicial vale 10, a aceleração que atrapalha vale menos 6, e o tempo, de novo, tudo isso é após 1 segundo. Então, 6 vezes 1 é 6, e 10 menos 6, a gente descobre que a velocidade que esse corpo vale 4 metros por segundo. E é nesse instante, quando o corpo A está a 7 metros da superfície do solo e a sua velocidade vale 4 metros por segundo, é nesse instante que um segundo corpo, que ele chama de B, vou colocar aqui no meio do texto, tá? É abandonado a partir do repouso. Então, olha só, abandonado a partir do repouso, a velocidade inicial dele vale 0. Estando ele, no caso aqui, a uma altura em relação ao solo de 15 metros. Então, vou colocar aqui, ó, a altura Hzão do corpo B vale para nós 15 metros. Fechou? Ele quer saber, determine o tempo que o corpo A leva para encontrar o corpo B. Mas cuidado, determine que o tempo A leva a partir do seu arremesso. Então, lembrar que nós vamos achar um tempo agora do encontro entre A e B, mas eu vou ter que somar esse 1 segundo que o A já se movimentou antes de eu ter abandonado o B aqui para nós. Para isso, meninos, eu acho que a melhor situação para vocês aqui, não é a única, mas eu acredito que a melhor, se a gente colocar uma trajetória, orientar essa trajetória ou para cima ou para baixo. Eu já disse para vocês e já expliquei o porquê
eu recomendo vocês adotarem sempre para cima, tá? Para não ter perigo de errar aí. E aí, nós vamos falar aqui que a posição, e aí é um chute, você pode colocar onde você quiser, mas eu vou colocar que a origem, o zero, é o solo. Significa que no início do movimento, no início do estudo, né, desse movimento do corpo A, para ele poder encontrar o corpo B, ó, no instante que eu vou começar a analisar agora, o A, ele já se encontra a 7 metros da superfície. Então, ele está na posição 7. Enquanto que o nosso corpo B, que está sendo abandonado, ou seja, a partir do repouso, ele já se encontra a uma altura da superfície de 15 metros. Então, a posição inicial do corpo B seria o 15 metros. Como todos os corpos aí estão sujeitos à aceleração da gravidade, que é constante, então nós temos um movimento uniformemente variado, tanto para o corpo A como para o corpo B. E, portanto, a gente vai poder falar que a equação de espaço em função do tempo, a famosa equação do sorvetão, né? Tanto para o A como para o corpo B, a gente pode usar essa equação do sorvetão. Então, vamos montar aqui, ó. Para o corpo A, olha o que nós vamos ter. Vai ficar a posição final do SA, é a posição inicial dele. A partir desse instante, ó, ele já está na posição 7, mais a velocidade dele, que vai ser positiva, porque concorda com a trajetória, que vale 4 vezes t, mais a aceleração, que é a gravidade. Porém, como ela discorda da trajetória, eu vou ter que colocar essa aceleração negativa. Então, a aceleração dividido por 2 vezes t quadrado. Em outras palavras, a gente pode falar que a equação horária dos espaços para o móvel A vale 7, mais 4 vezes t, e menos 6 dividido por 2 fica menos t quadrado. Agora, a gente vai montar a equação, só que para o corpo B. E aí, portanto, nós vamos ficar que o SB vale o S0 do B. O B, quando começa o movimento dele ali, ó, ele já está lá na posição 15, né? A velocidade dele vale 0. Então, o V0T some para nós, né? E mais a aceleração dele, que também é aceleração da gravidade, portanto, também vale menos 6 sobre 2 vezes t quadrado. Em outras palavras, a equação do móvel B vai ficar 15 menos 3 t quadrado. Nós sabemos que na hora que os dois corpos se encontrarem, o B com o corpo A, eles vão estar na mesma posição da trajetória. Ou seja, no encontro, eu posso falar que a posição final de A e a posição final de B são iguais. Então, eu vou igualar as equações. Ó, vai ficar 7 mais 4 vezes t menos o 3t quadrado. Tudo isso igual a 15. Ele deu aquela atualizada básica aqui. Agora foi 15 menos o 3t quadrado. Percebe que 3t quadrado negativo de um lado e do outro, ó, já dá para cortar. Aí o 7, que está positivo, passa para lá negativo, então vai ficar 4 vezes t é igual a 15 menos 7. 15 menos 7, graças a Deus, dá 8. O 4 que está multiplicando passa dividindo. E a gente descobre que a partir daquele instante que o corpo A já está a 7 metros de altura, o tempo de encontro, né, que nós chamamos aqui um instante de encontro, ocorre no instante 2 segundos. A gente só tem que tomar cuidado que a pergunta do exercício foi: determine o tempo que o corpo A leva a partir do arremesso. A partir do arremesso não foi nessa posição ou nesse instante que o arremesso ocorreu, foi lá embaixo. Então eu preciso lembrar de somar ainda esse tempo 1 segundo que demorou para ele subir, e é exatamente o instante que o corpo B é abandonado. Portanto, o tempo total para nós aqui, que é o que ele está pedindo, seria o 2 segundos que nós achamos agora, mais um do início, que dá um total de 3 segundos para nós. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.